Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero trazer mais uma palavra para o sábado dos sonhos. Amém? Então eu levantei a palavra, eu pedi uma palavra ao Senhor e saiu o livro de Ezequiel, capítulo 20. Sim, fala sobre Jerusalém e o caminho que o povo andou no deserto. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos consagrar essa palavra ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença. Senhor, eu apresento neste momento cada Ruth, cada Boaz que se unirá ao Pai. Aleluia, Senhor, para esse encontro de alma, Pai, um encontro feito exclusivamente pelo Senhor, no qual está escrito em Isaías 43, que o Senhor ajuntará das extremidades da terra os seus filhos, as suas filhas, ó Pai. Direi ao norte dá e ao sul entrega, Pai. Sim, Pai. Entrega, Pai. Arabá, Soraná, Xerelaná. Entrega, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor colocou esse desejo em cada coração. O Senhor soprou-nos até aqui pela revelação do vento norte. O Senhor, ó Pai, tem medido os quatro cantos da nossa vida, do nosso coração, ó Pai. Vê se há caminho errado e guia pelo caminho eterno, Senhor. Ó Deus, vai soprando os ventos, vai tirando, Pai, todo achismo, todo egocentrismo, Senhor. Tira o coração de pedra, dai o coração de carne, Pai, nessa área específica, tão assolada, tão rejeitada, Pai, pelos construtores, ó Pai. A classe cristã não conheceu, Pai, o ensino profundo de cantares, ó Pai. Mas o Senhor levantou nesses últimos dias os teus pequeninos, ó Pai. Aleluias, assim como o Senhor levantou profetas, ó Pai. Aleluia, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor continua viva, continua, Pai, eficaz. Aleluias, que nenhuma palavra volte vazia, Pai, mas venha trazer, Pai, o entendimento. Ó Senhor, prepara tuas filhas, prepara, Pai, os teus filhos para esse banquete preparado desde a fundação do mundo, assim como diz Sulamita, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sim, verdadeiramente, Pai, o Senhor nos trouxe aqui para aprender do teu amor, da tua justiça, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você diga glória a Deus. Então, queridos, eu levantei a palavra para o alto, né? E saiu o livro repetindo, Ezequiel, capítulo 20, né? E fala da ira de Deus, né? Sábado passado, se eu não me engano, eu postei uma palavra aqui sobre a ira de Deus. Então, amados, o Senhor continua falando no nosso meio, né? Eu ia trazer a palavra de Mateus 24, que fala também a questão do fim dos tempos, mas é conforme o Senhor quer que seja direcionado, né? Porque o sábado dos sonhos, na verdade, Deus colocou no coração, antes de vir, né? Tá trazendo a palavra, os vídeos, né? As ministrações para o sábado dos sonhos, o Senhor, né? Já falava comigo muito por meio dos sonhos que eu tinha, né? Há uns anos atrás, né? Eu comecei a ter sonhos proféticos por volta de 2015. Antes disso, na infância eu tive sonhos, né? Experiência de acordar assustada, né? E sonhos proféticos. Esses sonhos eu sempre ficou na mente, eu acordava assustada e vinha a testificação. Então, amados, é um chamado. Deus deu palavras, né? De Daniel, né? De José do Egito. Deus deu muitas palavras aqui que eu postei no canal. Então, temos que estar em sincronia com Ele. E Deus está em sincronia com o universo, né? Estou explicando um pouquinho aqui também, né? Do meu chamado para isso. Glória a Deus. Lembrando que o Senhor também chamou para apoiar o ministério Estandarte do Amor, o canal Estandarte do Amor, né? Que as palavras fazem parte desse campo. Então o Senhor levanta pessoas. Amém?
para que gerações recebam. Deus levanta pequeninos, aqueles que nada são, queridos, nada são para o mundo, para essa sociedade. Glória a Deus. Então vamos aqui só lembrar quem é Ezequiel. Ezequiel foi um profeta pequeno, se eu não me engano, profeta pequeno, né, encarregado de ser atalaia da casa de Israel. Então, ele profetizou, né, sobre Vale de Ossos Secos, que é muito conhecido, né, a passagem do capítulo 37, né, fala também 47, que é muito conhecida, a corrente de águas purificadoras. Então, Israel aqui, nesse contexto, né, dessa época que Ezequiel profetizou, para um povo escolhido, né? Israel é o povo escolhido de Deus. Então o Senhor nos chamou. Você que está ouvindo esse áudio, é porque o Senhor te soprou pelo vento norte. O Senhor, ele sopra sobre os 4 cantos da terra, que está lá no livro de Zacarias, capítulo 6. Amém? Então o Senhor te soprou até aqui. Então, se você está ouvindo esse áudio, é porque Deus te escolheu para ouvir a palavra dele e te chamou para um propósito. Amém? Poucos são escolhidos. Isso é muito sério, queridos, porque realmente quem vai viver o encontro de almas são aqueles que Deus verdadeiramente escolheu e colocou esse propósito no coração. A maioria está nadando no dilúvio, igual foi nos dias de Noé. Amém? Em 2019, Deus me dá a palavra, fala e diz a este povo, vê de fato, eles não ouvem e não vê, então o que? Endurece o coração desse povo. Arabá, sorá, xerelaná, foi uma das primeiras palavras que Deus me deu, né? Dos dias de Noé, os últimos dias, estamos nos últimos dias, é dias de pregar a justiça. O áudio vai ficar só um pouquinho longo, mas ouça até o fim, porque o Senhor tem propósito com isso. Amém? Então, esses são os dias. Então, eu vou ler aqui alguns versículos, eu não vou ler tudo, e vamos, né, ao entendimento que o Espírito Santo vai dar. Amém? Mediante aqui a meditação da palavra. Vamos meditar agora a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vou iniciar aqui a partir do versículo 15. E contudo eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andei nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Verso 20. E santificai meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Vamos ler aqui, terminei no 20 e vamos aqui, o Espírito Santo me guiou. Isso daqui que é o principal, né, que tem a ver com o tema, né, que as escolhas, né, atrai a ira de Deus, né, sem consultar as escolhas que não são consultadas, que vocês não consultam, o Senhor atrai a ira dele. Então é a profecia contra o sul. Amém? E eu vou explicar o que é isso. Glória a Deus. Verso 45. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. Arabá, soraná. Aleluias. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, Senhor, o acendi, e não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Glória a Deus. Então vamos aplicar aqui essa palavra para a vida sentimental e vamos iniciar com os pontos chaves, amém? O que são os pontos chaves? As palavras principais que vai nos direcionar ao norte e até o sul, amém? Aqui no canal tem os estudos, né? Assim como o canal Estandarte do Amor, sobre os 4 ventos, né? Na vida sentimental: o oeste, o leste, o norte e o sul. Nós estamos no norte, que é a revelação para entrar na terra prometida, que é o sul. Glória a Deus. Então aqui o Senhor, ele vem trazendo a memória, né? Ele vem trazendo à memória o trajeto do povo que andou no deserto. Amém? Deus tirou o povo aqui, né? Deus já tinha tirado o povo do cativeiro egípcio. Amém? Trazendo para o nosso contexto de vida sentimental, Deus soprou um vento. E esse vento se chama leste, né? E oeste, são 2 que Deus já soprou. O leste e o oeste. Deus nos tirou, né, de uma vida de pecados, né? Conhecemos o Senhor Jesus, né? Não tínhamos conhecimento sobre vida sentimental. Então o Senhor nos tirou da assolação na vida espiritual sentimental, porque primeiro acontece no mundo espiritual, nos céus. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. Então o Senhor nos tirou do cativeiro babilônico, amém? De conselhos, né? De Baal, né? De conselheiros aí da mídia, como a pastora que eu cito aqui, porque é uma pessoa pública e que está assolando espiritualmente, que o Senhor mostra, né? A Sara Shiva, né? O Cláudio Duarte, Tiago Brunet, né? Muitos canais. Então, se você está ouvindo esse canal, que está, né, apoiando o canal que Deus levantou, o Ministério Estandarte do Amor, sobre vida sentimental, você não pode ouvir outros conselheiros sentimentais, porque senão a ira do Senhor é sobre ti. Assim me diz o Senhor neste momento. Amém? Ah, Márcia, como diz? Porque o Senhor, ele fala, a Bíblia explica. João 14, vocês serão ensinados pelo Espírito Santo do Senhor. E isso, queridos, que eu falo, é intimidade. Todos os dias, queridos, é renúncia. Renúncia não é um fardo. O fardo de Cristo é leve, mas é o que? A metanoia, mudança de mente. Amém? Então, voltando lá, o Senhor, né, ele nos faz lembrar, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor tem te feito andar. Deuteronômio capítulo 8. Então aqui o Senhor nos mostra na palavra, né, a rebeldia, né, que o Senhor, ele fez maravilhas ali, né, uma terra que manava leite e mel, e o que? A glória do Senhor ali, os milagres feitos ali. Então o povo de Israel viu muitos milagres no deserto. Porque o milagre ele só acontece quando Deus tira tudo. Então Deus tirou, né, aquele povo ali do jugo de escravidão. Nós, por exemplo, as Rutes, estávamos debaixo de um jugo. Amém? O jugo de Satanás, o engano na vida sentimental, né? Nós escolhíamos, muitas mulheres aqui, que a maioria são mulheres, escolhiam entre si, sim, nós escolhíamos. E nós o quê? Nós temos o quê? Nós pagamos por isso. Sim, temos colhido, né? Muitas, né, colheram consequências gravíssimas, porque não sabemos escolher. Nós não temos o poder de fazer. Deus faz. Essa é uma palavra que ela predomina nesse ministério, que Deus faz, que Deus,
é o Deus que tira, mas também Ele dá o novo. Ele tira nós, por isso que não tem como remendar a roupa velha em em roupa nova, porque Deus tem que tirar o velho para te dar o novo. Ele tem que te dar um coração novo. Ele tem que te curar. Arabá, soraná. Então, primeiro Ele cura, Ele liberta, para depois você receber. Amém? Então, aqui a palavra fala, né, que nós, no passado, rejeitávamos a Deus, rejeitávamos os juízos, né? Não entendia, escolhia pela força do braço, escolhia pela aparência, escolhia por meio de recurso terreno, né? Porque até a classe cristã, a maioria das igrejas evangélicas ensina que você vai casar com uma pessoa que tem status, que tem carro, que tem casa. Não, Deus nos chamou para ser auxiliadora de um homem. No livro de Provérbios, capítulo 31, fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela o quer como navio mercante, ela busca a sua mercadoria, ela trabalha. Amém? Ela é auxiliadora do homem, não é princesa do homem. Deus nos chamou para ser príncipes no mundo espiritual. Mas o que é um príncipe? O que é uma princesa? Vamos ver o conceito de príncipe e princesa. Igual José do Egito. É alguém que governa. Amém? É alguém que administra. Amém? E que põe a mão na massa. É isso que é príncipe e princesa. Não é simplesmente sentar no trono, igual ensina aí esses conselheiros de Baal, conselheiros coaches da mídia. Não, é totalmente diferente. E aqui a Bíblia continua ensinando a palavra de Deus, né? Mas eu disse aos filhos, verso 18, não andei nos estatutos. Olha aqui, principal, o ápice do título, do tema da ministração. Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem vocês. Olha o que a palavra fala. Mas disse eu aos seus filhos no deserto. Não andeis no estatuto de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Então, queridos, quando Deus vai entregar algo, a gente não pode se contaminar com as coisas do mundo. Não tem como andar em concordância. Uma pessoa que serve a Deus e que não serve. Uma pessoa que é um justo com o ímpio. Não tem como. Então, Deus, quando Ele une propósito, Ele vê o futuro. Pode ser que agora essa pessoa não esteja lapidada, mas Deus vai soprar para perto de ti, porque você está firmado na rocha. E você vai ajudar aquela pessoa. Você vai ser como o lírio, está lá em Cantares, né? Uma mulher lírio, né? Quando a gente vê o significado das plantas, né, das flores citadas em Cantares, elas trazem cura, elas trazem libertação, né? São mulheres passadas pelo processo, né? Porque cita muito as filhas de Jerusalém, porque Deus disse que prepararia uma mulher. Amém? Glória a Deus, Deus prepara o homem também, ele também está passando pelo processo, mas em Cantares percebemos que cita as filhas de Jerusalém, e elas andam com a noiva. Amém? Elas É um exército de bandeiras em prol do amor. Glória a Deus. Então o Senhor continua falando, andai em meus estatutos, né? E guardai os meus juízos e executa o que? As estratégias que Deus colocar no seu coração. Anota. Como eu vou saber? Daniel recebeu estratégia para que findasse o decreto do rei de morte, que está em Daniel capítulo 2. Ele recebeu na noite, no sono profundo. Amém? Então, à noite Deus vai te dar a revelação. Nas madrugadas, quando você se atentar à voz dele, quando você lê a Bíblia, no sono profundo. Então Deus fala, anda no meu estatuto e santifica o meu sábado. Amém? Porque sábado, olha que interessante, hoje é sábado dos sonhos, né? O 7º dia da semana. 7º é a perfeição no mundo espiritual. E o sábado, E o sábado, Deus descansou. Você só consegue sonhar quando você descansa. Uma pessoa que fica muito cansada, um exemplo, né, material, do dia a dia, uma pessoa que fica muito cansada,
ela não consegue sonhar, porque ela está cansada, ela está fadigada. Só que a palavra é o que? Ela é refrigério e medicina para os ossos, está lá em Provérbios. Então, uma pessoa, queridos, para ela sonhar, ela tem que aprender a descansar em Deus. Ela tem que aprender a confiar em Deus. E Deus nos chamou para profetizar, para sonhar. Sopra vento norte, vem tu, ó vento sul. O que é sul? Promessa. Então, mesmo na ira de Deus, Ele nos faz lembrar a misericórdia dele, queridos. A misericórdia de Deus está sobre nós. Porque mesmo que seja por um momento, Ele não vai nos consumir. Igual ensina aí muitas religiões. Não! A religiosidade, na verdade, não. Deus nos atraiu por graça. É tudo graça de Deus. Amém? Então, aqui diz a palavra, né? Santificai, porque eu parei no verso 20. E saibais, né? Como é que vai saber? Peça sabedoria, Provérbios 8. Sabedoria. Saibai vem de saber, sabedoria. Busque isso para você entender quem é o Senhor. E quem é o Senhor da vida sentimental? Quem é o Deus que buscamos? É Jesus, queridos. Ele é o Salvador. Só Ele pode te salvar, Isaías 43. Só Jesus pode te salvar. Nada podeis fazer sem Jesus. Nada podeis receber se do céu não for dado. Só Deus pode transformar a sua vida. Amém? Só Deus pode formar uma mulher idônea para um homem. Porque a maioria das mulheres ao meu derredor, quando você olha, né, o vale de ossos secos, só vejo mulheres que dizem, eu nunca vou casar, eu nunca vou arrumar um marido. Não, queridos, isso daí o mundo espiritual entende. E sabe que quando você fala isso? Não, porque não é muito forte, você roda no deserto. Igual aquele povo que não entrou na terra. Por isso que eu comecei a ler aqui, ó, verso 15, ó. Para nos não deixar entrar na terra. Não vai entrar na terra do sul pessoas que falam não. Eu não caso. Não. Eu não vou conseguir. Olha para você ver, ela está profetizando. Só que Ezequiel foi um atalaia que disse, tenha vida, tenha nervo. Tenha nervo, tenha vida. Profetiza sobre os 4 ventos. E você tem que profetizar que você já é casada e que você já é casado e que Deus vai unir a sua alma. Porque Deus, quando Deus fez Adão, tem que meditar, queridos. O tempo todo eu estou falando aqui a Bíblia. Eu não estou falando palavra de mim ao vento, queridos. Tudo eu cito aqui os versículos para vocês testificar mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é pedra angular. Amém? Ela é viva. Ela é verdadeira para sempre. Porque quando Deus fez Adão, capítulo 2 de Gênesis, né? Entendemos que, está ficando um pouco longo, mas o Espírito Santo vai estar ministrando, que Deus ele fez uma alma. O que é alma? É vida. E Ele tirou de Adão a sua metade, a Eva. Amém? Então, por isso que muito as pessoas confundem alma gêmea e espiritismo. Não, quando eu falo alma gêmea aqui, queridos, é uma idônea. O que é gêmea? É idônea, semelhante para um homem. É isso que tem a ver. Encontro de alma, porque Deus fez no mundo espiritual e vai cumprir no físico, a partir do momento que você começa a profetizar e ter esperança. Amém? E dizer que você não é assolado, mas casado, Isaías 62. Amém? E eu já vou finalizar aqui com os versos que eu li depois, 45 até o 48. Só que eu não vou fazer uma exegese, não, tá, queridos? Eu vou fazer isso não. A gente vai aqui analisar o que o Senhor está falando conosco. Deus ele está trazendo discernimento, amém? Olha o que diz o verso 45, né? Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul e derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do sul.
o campo do sul. Eu coloquei essa imagem aí de um bosque. Então, o sul aqui espiritualmente é Jerusalém. Amém? Quando nós lemos cantares, meditamos sobre Jerusalém. As filhas de Jerusalém, as irmãs, as amigas da noiva. Então, o que são amigas? Aquele que o quê? Torce pela sua felicidade. Amém? É aquele que o quê? Está em sincronia. Isso aí, queridos, eu falo nos caminhos do Senhor, não no mundo. Então, bosque tem árvores, né? Como vocês podem ver, longínquas, né? Árvores robustas, altas, porque Deus habita em lugares altos e nós devemos o que? Ser levados a esses lugares altos. Bosque tem plantas verdes, amém? No caso, as folhagens são verdes, tem a ver com vida. Glória a Deus. Então, aqui vai se referir a Jerusalém, aquela mulher, aquele homem que o Senhor plantou numa terra boa, de revelação, uma terra que vocês estão recebendo discernimento. Essa terra aqui, ó, que eu estou falando, existe várias estratégias. Uma delas é o meio tecnológico, que é o YouTube aqui que eu estou, né, falando com vocês. Então, Deus está falando para a vida sentimental e para os sábados dos sonhos, que ele o quê? Ele está irado. Ele está irado porque muitos, eu não sei quem, eu não posso, queridos, sondar o coração, mas o Espírito Santo sonda cada coração neste momento. Amém? E com nossa geração também, né? Nosso país. Então a ira do Senhor prevalece à medida que o quê? Escolhemos sem consultá-lo. Deus não agrada disso, principalmente quando, né, a pessoa ela vai constituir um matrimônio. Tem que ter testificações. Como assim, Márcia? Primeiro, você tem que procurar falar com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. E Deus vai revelar por meio de sonhos, visões, vai usar pessoas. Então, queridos, por exemplo, a questão, eu falo, que eu sou casada, sim, no mundo espiritual, mas falta no físico, porque eu ainda não sei quem é, mas o Senhor, Ele dá detalhes. Deus sempre vai entregar algo, mas Ele dá detalhes. Amém? Ah, Márcia, mas como é que eu vou saber? Eu não consigo entender o sonho. Primeira coisa, na sua alma existem vontades. Por exemplo, tem pessoas que gostam de comer pizza, chocolate. Vontades. Amém? Que gosta de certos tipos de frutas, de legumes. Vontades. Deus coloca vontades na nossa alma. Amém? Podemos anular isso não. Ah, eu gosto mais de uma profissão. São vontades que Deus colocou na sua alma. Nem todos vão ser médicos, nem todos vão ser cientistas, nem todos vão ser professores. Amém? Então, queridos, você anota essas vontades num diário, por exemplo. Ah, eu tenho vontade de casar com um homem de cabelos pretos. Aí, uma coisa que eu gosto também de associar a palavra, né? A Sulamita, ela falou o quê? Como corvos. Não sei se foi a Sulamita, a noiva, né? Que os cabelos de Salomão, né? Os cabelos do noivo eram crespos, como dos corvos. Como assim? A cor brilhante, saudável. Amém? Então é muito sério, queridos. Então começa por escrever, né? Igual João, que teve a visão, né? Do Apocalipse. Ele escreveu, Apocalipse 1, verso 9. Então, Deus, ele coloca vontades. A sua alma anseia por isso. Quem nega isso está negando o ministério que Deus outorgou e vai prestar conta no dia do juízo. Amém? Isso é tão sério, queridos, que vamos prestar conta até disso. Até que eu estou falando aqui cada palavra. Então, quanto mais você de dentro para fora, o que está na sua alma tem que sair para fora, você tem que escrever. Mas o quê? De acordo com a palavra de Deus. Então, vem os sonhos, vem as visões. Então, voltando lá, ao sul, dirige o quê? A palavra do Senhor.
Ele está dizendo que não se agrada quando a gente se escolhe entre si. Por isso veio o dilúvio, em Gênesis capítulo 6, porque as pessoas começaram a escolher. Essa é a causa do divórcio. Essa é a causa de tantas confusões nas famílias, de tantas pessoas acharem que pode pôr a mão na vida sentimental, quando Deus não confirmou por meio de sonhos, de visões e de profetas. Amém? No meu caso, Deus confirmou dessas 3 formas e até mais. Amém, queridos? Deus não confirmou só que Ele falou comigo pessoalmente, mas por meio de outras vidas e por meio dos anos que Deus usou as pessoas para falar comigo. Amém? Então, não é assim, queridos. Márcia vem de repente e fala, não. É um processo, é uma caminhada. E ele está contra o sul, mas uma coisa, queridos, eu vejo, que apesar de a ira de Deus estar sobre nós, mas no sentido que misericórdia, né? Ele tem misericórdia que nós nos arrependamos e passemos a consultá-lo em tudo que fizermos, a partir do momento que você acorda. Amém? Então essa palavra é muito rica, queridos, muito rica, muito forte. Glória a Deus, o Senhor ministrou bastante hoje, né? O áudio está dando mais de 30 minutos, geralmente é menos, mas eu creio que essa palavra vai falar muito com vocês. Amém? Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, eu vou fazer uma breve oração aqui, que o Senhor continue ministrando em vocês. Pai, em nome de Jesus, que cada palavra ministrada venha frutificar para a honra e glória do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, tiramos as nossas mãos, coloque as tuas mãos, Pai. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. Sopra, Pai, vento norte. Venha o vento sul, Pai. Una, Pai, almas, ó Pai. Ó Deus, no mundo espiritual para viver, Pai. A construção no lar, porque não é simplesmente, Pai, desejar, ó Pai, ó Deus, se casar. Não, Pai, é muito mais do que isso. São nações, são pessoas, ó Pai, que serão libertas do engano, pessoas, ó Pai, que vão viver, Pai, os teus propósitos, Pai. Nem todos viverão, poucos entraram na arca, mas hoje, Pai, dizemos que queremos entrar na arca do Senhor, em nome de Jesus, Pai, e desfrutar do banquete, Pai, preparado desde a fundação do mundo, Pai, como está escrito em Efésios capítulo 1. Obrigada, Pai, por tua fidelidade e misericórdia, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Fica na paz.